Onde você colocaria o prisioneiro mais perigoso de toda a América? Até onde você iria para mantê-lo preso? Arame farpado, portas de aço, sensores de movimento, cães de guarda, atiradores de elite? Na cela dele, quantas liberdades e necessidades básicas você poderia tirar e reduzir enquanto ainda o mantém vivo? Quando você passou da detenção para a tortura? Todos nós já vimos Alcatraz, um enorme bloco de celas isolado em uma ilha. As águas são geladas e as correntes violentas. Mesmo se conseguisse escapar da cela e da ilha, você se afogaria ou bateria nas rochas antes de chegar à metade do caminho para o continente. E se te dissermos que existe uma prisão ainda mais severa? Uma instalação que é infame por sua total inescapabilidade, onde os prisioneiros passarão décadas de suas vidas nas mesmas duas salas de concreto, nunca respirando ar fresco, nunca sentindo a luz do sol em seus rostos, um lugar onde você enviaria o homem tão perigoso que o contato humano é estritamente proibido em todos os momentos. Bem-vindo ao Florence Max, apelidado de Alcatraz das Rochosas. Esta prisão Supermax foi construída perto de Florence, Colorado, para ser para os piores dos piores. Em qualquer lugar próximo do local de 37 acres, você verá torres de observação na paisagem. Nas torres, além de vigias, verá o sol refletindo nas miras de rifles de atiradores de elite. Sensores de pressão ocultos estão varrendo a área abaixo do solo aos seus pés. Feixes de laser não revelados detectam qualquer movimento. Uma equipe de cães de guarda treinados patrulha o terreno constantemente, prontos para perseguir fugitivos ao sinal de problema. Mas antes de falarmos seriamente em fuga, é preciso considerar o que está além das cercas de arame de 12 pés que circundam a instalação. Holofotes iluminam o lugar continuamente. A maior parte do terreno é monitorada por detectores de movimento, e os pontos cegos são cobertos por uma ampla rede de câmeras de segurança controladas remotamente. Não há janelas externas para arrombar, pelo menos nenhuma maior do que alguns centímetros e igualmente espessa. Seria melhor sair por uma porta. Deve ser viável. São apenas 1.400, todas de aço reforçado. A ideia de fugir de Florence Max é praticamente tão impossível quanto pode ser. Você precisaria dos militares dos Estados Unidos para acessar aquele lugar se não desejassem sua entrada ou saída. De cima, vemos os diferentes blocos. As unidades Delta, Echo, Fox e Golf alojam a maioria dos cerca de 350 detentos da prisão. A unidade de habitação especial é usada para confinamento solitário, transferindo temporariamente detentos punidos por mau comportamento. Mas espera, fica pior, muito pior. Além da unidade de habitação especial, temos a unidade de controle, onde líderes de gangues são isolados dos seus seguidores e prisioneiros, que tendem a provocar violência nas unidades maiores. Aqui estão alguns dos mais notórios líderes de gangues de Chicago e Nova York. James Little Jimmy Marcello, que tem uma longa ficha criminal de extorsão, agiotagem e assassinato, é vizinho de Omar, gangster original, Mac Porty, que fundou os Nine Trey Gangsters e a Unique Blood Nation enquanto estava em Rikers. Mas eles não são nada comparados ao principal homem do pedaço, Joaquim Archivaldo Guzman Loera. Provavelmente você o conhece como El Chapo. O cartel sob seu comando arrecadava ao menos 3 bilhões de dólares anuais. Especialistas estimam que 25% das drogas ilegais que entram nos Estados Unidos via México passam pelo anel de El Chapo. Ele era tão perigoso que a cidade de Chicago o rotulou como inimigo público número 1, o primeiro com esse título desde Al Capone. Isso deve ser o pior do pior ali mesmo. Você não pode ter segurança maior que a do El Chapo, certo? Errado. Existe a unidade de controle e a unidade de segurança especial, a H-Unit. É aqui que a América envia seus terroristas mais perigosos, que possuem regras e regulamentos especiais, devido à natureza dos seus crimes. Nessas celas, estão alguns dos mais infames assassinos, terroristas e serial killers da história dos Estados Unidos. O Unabomber, Theodore Kaczynski, esteve aqui até 2021. Na sua cela, cumprindo 3 penas perpétuas, mais 110 anos sem liberdade condicional, está Richard Reed, o Shoe Bomber, que tentou derrubar um voo transatlântico em 2001 com um explosivo no sapato. Robert Philip Hansen, ex-agente do Departamento Federal de Investigação, virou espião soviético. Cumpre 15 penas perpétuas consecutivas ali na esquina. As condições em Guantánamo Bay evidenciam o desprezo pelos terroristas no sistema prisional americano. Tema para outro vídeo. A Unidade H deve ser a etapa final na prisão Supermax, a ala mais segura para os prisioneiros mais perigosos. Mas não tem mais. Os guardas prisionais comparam o lugar a um inferno mais limpo.
A menor unidade do complexo tem somente 4 celas. Este é o alcance 13. Em toda a história de 30 anos da prisão, só sabemos publicamente de 3 homens que foram mantidos aqui, e é aqui que encontraremos um prisioneiro tão perigoso que toda essa instalação foi projetada por causa de suas ações. O prisioneiro que detém o recorde pelo segundo maior tempo passado em confinamento solitário na história da prisão dos Estados Unidos, ultrapassado apenas por Albert Woodfox, em isolamento por 43 anos. É o ex-líder da Irmandade Ariana, Thomas Edward Silverstein. Vamos mostrar a você a cela dele em breve, mas primeiro devemos mergulhar no que um homem pode fazer de tão hediondo que é proibido de qualquer contato humano pelo resto de sua vida, várias vezes. Terrível Tom Silverstein nasceu em 4 de fevereiro de 1952, em Long Beach, Califórnia. Mesmo antes de ele nascer, sua vida já estava em turbulência. Sua mãe Virginia mantinha um caso com Thomas Conway. Adulto, Tommy disse que Thomas Conway era seu pai biológico, talvez levando Virginia a se divorciar do marido e se casar com Conway antes de Tommy nascer. Nascido como Thomas Conway, nome que recebeu do novo marido de sua mãe, o menino mal se acostumou com a vida em família antes que ela fosse novamente alterada. O casamento acabou, e até o 4º aniversário de Tommy, Sid Silverstein já era seu novo pai. Ele adotou o garoto como seu próprio filho, e passou a ele seu sobrenome, mas era claro desde uma idade jovem que Tommy Silverstein não teria uma vida fácil. Virginia era uma bebedora e se tornava mais violenta quanto mais bebia, algo que Thomas viria a conhecer bem. Silverstein se recorda primeiramente de uma vez em que molhou a cama. Sua mãe furiosa pegou um copo de papel da cozinha. Ela exigiu que ele urinasse no copo e depois o bebesse. Ela o avisou que isso aconteceria todas as vezes que ele molhasse a cama a partir daquele momento. Silverstein era muito tímido na infância, evitando outras crianças e sem envolvimento escolar. Ao ouvir o sobrenome judeu Silverstein e percebê-lo como alvo fraco, as outras crianças começaram a implicar com ele. Essa intimidação antissemita começou desde cedo. Tommy retornou da escola com o nariz sangrando, provocado por um garoto mais velho, Gary. No dia seguinte, Virginia aguardou Gary na saída da escola. Ao vê-lo, ela segurou o garoto firmemente, ordenando que Tommy o socasse com toda a sua força. Tommy seguiu as instruções. No dia seguinte, o pai de Gary tentou recompensá-lo, interceptando-o no caminho de casa. Mas o garoto escapou e correu para casa. Em uma noite, Virginia, embriagada de raiva, levou Tommy à casa de Gary e atirou tijolos nas janelas. A lição que ela estava fazendo o seu melhor para incutir nele era que a violência era sempre a solução, e qualquer tipo de vulnerabilidade era fraqueza, e ela não teria um filho fraco. Era trabalho do Tommy fazer os piores trabalhos da casa. Virginia tinha um chihuahua que sujava tudo, então decidiu que o filho devia limpar. Um dia, trabalhando, o cachorro mordeu sua mão. Dessa vez, foi a vez de Tommy entrar em fúria. Ele arrastou o cachorro para fora e o pendurou na árvore pela coleira, linchando o animal quase até a morte. Tommy, percebendo o horror do que fazia, soltou e aconchegou o cachorro em seus braços, ofegando fracamente à beira da morte. Naquele instante, ao olhar para o cachorro, Tommy se viu e algo mais se encaixou. Por mais que se sentisse um monstro pelo que havia feito, ele simplesmente não conseguia deixar de saborear o doce gosto da vingança. Pela primeira vez, ele era maior e mais forte que aquele cachorro. Com certeza, assim que Tommy entrou no ensino médio, as coisas começaram a mudar. Ele teve um estirão e logo ficou mais alto que sua mãe. Próximo ao seu 15º aniversário, Tommy escapou do quarto à noite. Ele sabia onde Sid escondia a espingarda. Caminhou na ponta dos pés até ela, observando-a à luz dos postes que entrava pela janela. Estendendo uma mão trêmula, Tommy pegou a arma. Surpreso com seu peso, ele entrou silenciosamente no quarto onde sua mãe e Sid dormiam profundamente. Tommy respirou fundo e caminhou até o lado dela da cama. Olhando para ela de sua nova perspectiva, sentiu ódio consumindo seu ser. Delicadamente, ele levantou a espingarda e posicionou o cano embaixo do queixo dela. Apesar das mãos tremendo, sua mente se mantinha estável. Ele puxou o gatilho. Clique. A arma estava vazia. Tommy, tremendo, retirou a arma da cabeça de sua mãe e a devolveu ao local original. No café da manhã do dia seguinte, ele não mencionou o ocorrido, mas sentia uma paz estranha. Ele poderia fazer isso. Ele sabia disso agora. Ele tinha o que era necessário para matá-la se quisesse. Desde então, ele revidou. Ele não aguentaria mais a agressão de sua mãe. Ele discutia com Sid ao ser disciplinado. Mesmo com o sobrenome de Sid, Tommy nunca o viu como pai.
Ele sempre manteve-se ligado a Thomas Conway, que passou grande parte da vida na prisão. Todos eram pobres, mas Thomas Conway sempre tinha esquemas para tentar mudar isso. Aos 19 anos, Tommy Silverstein teve sua vida alterada por uma série de eventos. Thomas Conway estava no jogo de roubo à mão armada. Ele apreciava ter um time para alcançar objetivos de forma intensa e ágil. Procurando por novos recrutas, ele trouxe Tommy como um novo recruta. Mas o roubo deu errado. Eles foram pegos e Tommy foi preso na prisão de San Quentin, na Califórnia. 4 anos depois, Tommy foi posto em liberdade condicional. Porém, ao invés de se reformar, ele prosseguiu no crime, realizando mais roubos com seu pai. Dessa vez, ao serem pegos, a sentença foi bem mais dura. Aos 23 anos e reincidente em roubo armado, Tommy foi sentenciado a 15 anos. Já um homem só sairia da prisão perto dos 40. Quando ele fosse solto, o que ele poderia fazer? Quem ele poderia ser? Começar a vida aos 38 anos com pouca educação, antecedentes criminais, trauma de infância e a experiência de vida de um jovem de 23 anos é de fato um futuro sombrio. A vida de Tommy se tornou efetivamente uma prisão. As 4 paredes ao seu redor se tornaram os limites de sua vida, e como um animal de zoológico, se adaptou ao ambiente. Tommy foi preso em Leavenworth, Kansas, num ambiente de intensas gangues raciais. Tommy foi aceito na Irmandade Ariana. Ele deixou de ser ridicularizado por parecer judeu para ser o valentão. No fim dos anos 70 e começo dos 80, o uso de heroína nas prisões era descontrolado. Tommy estava envolvido no tráfico disso, trabalho no qual se saiu bem. Tommy já tinha vivido algo assim antes. Aos 14 anos, Tommy foi enviado para a Autoridade Juvenil da Califórnia, um reformatório destinado a redirecionar adolescentes antes que fosse tarde. A realidade era quase o total oposto. Falando sobre o lugar no final de sua vida, Tommy afirmou que tudo o que fez foi intensificar as lições aprendidas na infância. Em suas próprias palavras, qualquer um que não estivesse disposto a lutar era abusado. Porém, em Leavenworth, alguém lhe disse não. Danny Atwell, prisioneiro, negou-se a ser mula de heroína para a Irmandade Ariana. Tommy enfrentou a situação do seu único jeito. Ele esfaqueou Danny Atwell até a morte, supostamente. Embora essa condenação tenha sido anulada em 1985, após descobrirem que as testemunhas contra Silverstein mentiram, isso levou à sua transferência para o confinamento de segurança máxima na Universidade de St. Paul Marion, Illinois, com uma sentença de prisão perpétua adicional. Foi colocado na unidade de controle, em confinamento solitário, por ser considerado altamente disruptivo e perigoso. Em Marion, havia uma luz de teto na cela dele, que estava sempre acesa para que as câmeras de segurança não perdessem nada. Ele lutava para dormir e relatou que os guardas da prisão eram antagonistas e cruéis com ele. Em 1981, Silverstein estava novamente em julgamento. Desta vez, foi por matar Robert Chappell, um membro do Departamento de Criminalística da Gangue Blacks. Assim como em seu primeiro julgamento, isso foi baseado em depoimentos de testemunhas, que Silverstein negou veementemente durante toda a sua vida. Este assassinato causou um verdadeiro alvoroço em toda a prisão, que só piorou quando um dos líderes da Gangue Blacks foi transferido de outra prisão inteiramente e colocado a apenas algumas portas de distância de Silverstein. Com o julgamento ainda se arrastando, Raymond Lee Cadillac Smith chegou à Universidade de St. Paul Marion e imediatamente fez ameaças de que iria matar Tommy Silverstein na primeira oportunidade que tivesse. Silverstein insistiu na sua inocência, porém foi ignorado. Os guardas da prisão mal separaram os 2 homens. Silverstein pensava que estavam juntando os homens constantemente na esperança de que eles se matassem. E com certeza aconteceu. Silverstein e seu amigo Clayton Fountain esfaquearam Cadillac 67 vezes. Depois, exibiram o corpo dele pelas passarelas das celas, mostrando a todos na prisão o que fizeram e por que não deveriam ser perturbados. Você é agressor ou vítima? Silverstein já havia se decidido. Tommy Silverstein recebeu outra sentença perpétua, confirmando que nunca seria livre, acostumando-se com a vida na prisão. Ele adotou a pintura como hobby, sem saber que isso iniciaria seus piores anos de vida. Nos Estados Unidos, a regra das prisões é que toda a arte feita por presos retratando assassinato deve ser confiscada e destruída. Várias pinturas de Tommy foram retiradas por Merle Klutz, por motivos desconhecidos. Tommy não apenas odiava o homem por tirar sua arte, mas alegava que o homem o estava assediando e intimidando sem que ninguém interviesse para fazer algo a respeito. Então ele decidiu fazer algo a respeito. Caminhando atrás de um desajeitado um dia,
Tommy fez com que outro prisioneiro lhe passasse uma chave caseira para suas algemas e uma faca improvisada. Ele pulou no desajeitado, esfaqueou até a morte antes dos outros oficiais o afastarem. Poucas horas depois, seu amigo Clayton Fontaine fez o mesmo com outro oficial. A prisão foi imediatamente colocada em bloqueio total. Isso correu o risco de sair do controle rapidamente. Era comum facadas na prisão entre prisioneiros, muitas vezes visto como uma perda aceitável. A ordem natural foi perturbada quando os prisioneiros começaram a esfaquear os guardas, ameaçando a segurança de toda a instalação. Se os prisioneiros começassem a enxergar seus guardas como vulneráveis e passíveis de serem mortos, o que os inibiria de agir assim sempre que pudessem? O sistema prisional precisava enviar uma mensagem, fazer um exemplo de Tommy Silverstein. O bloqueio da Universidade de St. Paul, Marion, era indefinido, durando um total de 23 anos. Silverstein foi enviado para Atlanta, onde foi colocado em isolamento, com instruções estritas de que ele não deveria ter nenhum contato humano. Mas em segundo plano, peças maiores começaram a se encaixar. O Bureau of Prisons iniciou um novo projeto sério, uma prisão Supermax em Florence, Colorado. Isso deveria ser o impedimento definitivo. Silverstein ficou em sua cela 23 horas por dia, sozinho, por quase 4 anos, até que de repente sua porta foi aberta. Era 1987. Presos cubanos lideraram uma rebelião e tomaram a prisão de Atlanta, episódio conhecido como Distúrbios da Prisão de Atlanta. Os cubanos abriram a cela de Silverstein e permitiram que ele andasse livremente pela instalação, onde ele eventualmente encontrou os guardas que estavam sendo mantidos como reféns. Silverstein se ajoelhou e iniciou uma conversa com um deles. Os cubanos estavam ficando nervosos com a história de Silverstein. Os reféns eram moeda de troca. Se os guardas morressem, nada impediria o exército invasor de acabar dolorosamente com a revolta na instalação. Para a sorte deles, o guarda com quem Silverstein conversava era o preferido dele. O homem sempre perguntava a Silverstein se suas algemas estavam apertadas, afrouxando se necessário. Cubanos, suando, libertaram Silverstein e o enviaram para a equipe de negociação de reféns antes que causasse danos. Foi transferido de volta para Leavenworth por 18 anos até o status de segurança da prisão ser rebaixado. Felizmente, uma nova instalação estava funcionando agora. Era uma das prisões mais seguras de toda a história humana, com uma cela feita especificamente para punição e dissuasão, Administrative Maximum Florence, especificamente uma cela no Bloco 13. Tommy Silverstein já estava há 22 anos em confinamento solitário, mas em Florence, a situação estava prestes a piorar. Bem-vindo à cela de Tommy Silverstein no Bloco 13. Cada centímetro desta cela foi projetado para sustentar minimamente a vida humana e eliminar toda conexão com o mundo exterior. A cela tem apenas 3,5 metros por 2 metros, ou 12 pés por 7 pés. A área total do quarto com parede curva é de 80 pés quadrados. Este é o mínimo legal para uma cozinha em Nova York. A cama é feita de concreto. Há um banquinho aos pés da cama, também feito de concreto. A bacia do vaso sanitário é integrada à parede de concreto. Um chuveiro aberto no quarto, perto o suficiente da cama para molhar a roupa de cama ao tomar banho. Um temporizador ativado por botão controla a água. Há uma janela na parede acima da cama. A janela, de apenas 10 centímetros de largura, possui vidro reforçado espesso. Na verdade, é apenas uma fresta que permite a passagem de luz. Tommy Silverstein deveria ficar 23 horas por dia lá, recebendo comida por uma fenda na porta. Instruções do centro de detenção anterior foram mantidas. 0 contato humano. Em outro momento do dia, era levado à chamada piscina vazia. Este quarto era mais espaçoso que sua cela, porém mais vazio. Era só um quarto vazio. O único aspecto que o fazia similar a estar ao ar livre era uma clarabóia de 4 por 4 polegadas no teto. Se Tommy se comportar, ganhará livros e uma televisão preta e branca pequena. Ele podia ligar 2 vezes ao mês. Além disso, ele estava por conta própria. Mas há uma grande questão que não respondemos em tudo isso. Por que ele? Administrative Maximum Florence hospeda El Chapo, Unabomber, líderes de gangues e terroristas. Tommy Silverstein foi preso por roubo armado e cometeu 3 assassinatos. Claramente, esses são crimes horríveis, mas se tornam pequenos quando comparados à gestão de um império de drogas maior que o produto interno bruto de muitos países. A realidade é que Tommy Silverstein pretendia enviar uma mensagem. Um agente prisional não identificado explicou ao autor Pete Earley que quando um detento mata um guarda, ele deve ser punido. Não podendo executar Silverstein, nossa única opção é tornar sua vida um inferno vivo.
Senão, outros presos também assassinarão guardas. Deve existir um castigo máximo. Todo presidiário entende o que Silverstein enfrenta. Queremos que eles percebam que se cruzarem a mesma linha que ele cruzou, pagarão um preço alto. O caso Silverstein é polêmico. A punição em comparação aos crimes é extrema. Tommy Silverstein passou 36 anos em condições severas, mais do que pessoas que cometeram crimes piores, tinham mais provas contra e mostraram menos remorso. Como humanos, tendemos a argumentar que a vida de todos é igualmente válida, mas é claro que quem foi a vítima de Silverstein é a razão para sua punição. Se ele tivesse assassinado outro detento, ninguém teria se importado. Entretanto, como guarda, ele agora é infame e alvo de múltiplas queixas de direitos humanos. O sistema prisional, certo ou errado, tomou medidas extremas contra um indivíduo para torná-lo um símbolo para outros prisioneiros do que acontece quando eles saem da linha. Toda a infância de Silverstein se resume a quem é o maior e mais forte. Você é o agressor ou a vítima? Neste caso, o sistema prisional escolheu ser o agressor. Eles repetidamente exercem poder injusto nessas instalações para manter prisioneiros na linha. Tommy Silverstein declarou, ao fim da vida, ter se reformado. Ele falou abertamente ao telefone sobre como a autorreflexão, meditação e o budismo mostraram a ele o dano que havia causado e os erros de sua vida anterior. Uma fundação familiar foi criada para campanhar por reformas e evitar que outros passem pelo que ele passou. Isso levanta a questão de para que serve a prisão em primeiro lugar? É para reformar condenados, educá-los e lhes mostrar o certo do errado? Para serem libertados como membros produtivos da sociedade? Ou está lá para puni-los, para fazer justiça pelos crimes que cometeram e agir como um impedimento para assustar outros a não fazerem o mesmo? A prisão é para as pessoas que estão dentro dela, ou é para aqueles do lado de fora, para ajudar a população em geral a se sentir segura à noite e assustar os criminosos? Com o pensamento de serem pegos, Tommy Silverstein tinha suas próprias opiniões sobre essas questões. Embora não executemos pessoas em massa como fazem em outros países, nossos líderes governamentais enterram pessoas vivas para a vida em túmulos de cimento. Na verdade, é mais humano executar alguém do que torturá-lo ano após ano após ano. É complexo entender o trauma, doença mental e ira que poderiam levar um indivíduo a cometer os crimes pelos quais esses detentos respondem. Para muitos deles, seus crimes são como chamas, saindo das janelas de um prédio em chamas enquanto o verdadeiro inferno arde por dentro. Suas ações são os golpes de uma mente obscura distorcida além do reconhecimento. Seria insuportável para qualquer um de nós ficar sozinho com nossos pensamentos por mais de alguns dias. Imagine como seria se sentir sozinho naquela caixa de concreto com apenas esse tipo de mente como companhia, ano após ano, década após década. A morte seria menos cruel? Quando um monstro vira vítima? E em que momento os homens que o punem se tornam eles próprios monstros? Veja agora homem tão violento, que até prisioneiros o temem, e outras histórias insanas de prisão. Ou assista a isso.